Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Samantha é desmascarada pela polícia. Testemunha disfarçada surge junto com policiais disfarçados e pega Samantha bem no flagra. Samantha consegue fugir, pega Ângela, que está então em coma, e a memória da mocinha se apaga. Gente, vem fuzuê por aí, então cola com a gente. Não se esquece, antes de continuar então com esse vídeo, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e nos conta de onde você está nos acompanhando. Deixa pelo menos um oi nos comentários, tá bom? Bom, sobre o filho de Ângela ser do Álvaro, vocês acham sem noção? Ou vocês queriam então que o neném dela fosse então dela com o Leonardo? Quero saber a opinião de vocês de quem deveria realmente de fato ser então o filho da Ângela. Então vamos agora para mais uma história de Contigo Sim. Samantha está fora de si, até parece que está possuída. Não tem outra explicação para essa mulher não. Ela está em sua casa agora, depois de então receber a demissão lá do caso do hospital, por causa das fraudes que ocorreu, onde ela e a Salma e também a Mirth estavam envolvidas. Aí dessa vez a casa caiu, ela realmente foi pega no flagra. Ela chega em sua casa e começa então a beber, pois agora tudo está destruído em sua vida. Ela perdeu então o Álvaro com o divórcio, a separação. Nesse capítulo, Geraldo já está como morto. E agora ela perdeu também o hospital, onde ela é a dona, né? E agora ela foi demitida também de lá, porque se juntaram então para juntar todas as provas que tinham contra ela, até mesmo sobre o bebê de Ângela que sumiu, e ela pagar por tudo isso. Daí, então, juntando todas as provas, eles falam, então, para Samantha que não tem como ela continuar naquele hospital, porque ela mais faz mal do que bem. Aí ela chega em casa e lasca, então, a beber. Ela começa, então, a beber e começa a quebrar as coisas dentro de casa. Gente, é um fuzuê só. Aí, então, ela começa a chorar e se lamentar, porque ela sente muita falta de seu pai e de sua mãe. E diz que se ele estivesse ali, ele sentiria, então, muita vergonha, então, dele, no caso dela. E diz que queria, então, ser como ele, uma pessoa bonita, uma pessoa boa, honesta, mas olha só, ela tem aquela casa linda e bonita e não vai poder manter porque está sem dinheiro, ficando no caso. Até o hospital ela então perdeu agora. Aí então a senhora que cuida dela lá na casa então se aproxima dela e pergunta o que ela tem e pede para que fique calma. A Samantha então começa a gritar com a senhora e diz que tá perdendo tudo. Aí ela balança a cabeça e diz que não, calma. Aí ela então pede para que não diga isso. Aquela mulher destruiu a minha vida, se referindo a Ângela. Ela destruiu minha vida. Primeiro tomou o carinho de minha mãe, depois do meu pai, tomou do Álvaro e agora até o hospital eu perdi. Aí então, quando a senhora vai saindo, ela fala, não, por favor, não me deixe só, fique aqui comigo, faça companhia. Aí então a senhora corre para perto dela e quando ela vai tocar nela, aí a Samantha tem outra confusão e diz, não me toque, fique aqui, mas não me toque. Não se esqueça, eu sou a Samantha, filha do dono disso tudo aqui, ó, a dona do hospital, e você vai me respeitar. Aí ela então quer descontar toda aquela raiva então na senhora. Aí então ela tira a máscara e fala, veja, olha como eu estou. Aí a senhora fica com pena e ao mesmo tempo com medo então de Samantha, que começa então a rir feito doida. Aí então ela diz que vai conquistar tudo aquilo de volta, todos também para ela. Aí pronto, esse é o ponto final para a funcionária dela que não aguenta aquela situação, então se retira e deixa então a Samantha ali, ó, sozinha. A Samantha então vai ter que bolar alguma coisa para poder então destruir de vez então a vida de fato da Ângela. Aí nisso, vamos então direto para o hospital. No hospital, Álvaro está então não muito bem da cabeça não, até porque diante de tudo que está acontecendo, ele está muito mal, porque o grande amor de sua vida está sobre uma cama em coma, correndo riscos de morrer. Quando o advogado então de Samantha passa por Álvaro, Álvaro vê então a oportunidade então de ir lá se vingar então do velhinho e então ele persegue o homem. Só que o inspetor de polícia também está lá e os observa. Aí então o advogado de Samantha vai andando e nota-se então que está sendo seguido. Aí nesse momento então o Álvaro agarra o homem pelo colarinho, o advogado olha então para os dois lados e o inspetor de polícia vê então que o Álvaro pegou então o cara lá pelo colarinho. Aí nisso o homem então fala que se por acaso algo acontecer com a Ângela, ele vai pagar com sua vida. Aí o homem fala que ele só tentou ajudar. O advogado então de Álvaro pede para que ele não faça besteira nem justiças com as próprias mãos.
Álvaro então fala então com o advogado de Samantha e pede para que ele revele tudo agora. Aí o velhinho então começa a falar que isso tudo foi culpa então de Samantha, ele não teve culpa de nada, ele nem sabia de nada. Aí então o cara lá da polícia chega e pergunta se há algum problema, se está acontecendo alguma coisa. Aí Álvaro diz que não, o advogado de Samantha olha com medo para Álvaro e diz que também não, e diz que eles apenas estavam conversando. Aí então, nesse momento, o inspetor de polícia diz que também tem algo para falar com aquele homem. Aí então Álvaro olha para ele e aí então começam então as grandes revelações envolvendo então o nome de Samantha. Aí então o inspetor de polícia sabe que há algo então errado ali e então começa a desbuiar tudo, totalmente tudo. E há uma grande revelação, não só envolvendo o nome de Samantha, mas também como o nome de Mirtz, que já está presa, afundando cada vez mais os vilões então nesse capítulo. Só que há um detalhe, ele não quer entregar então a cabeça de Samantha ainda. Aí o que ele faz? Ele entrega a de Mirtz. Ele faz uma revelação que, gente, vai dar um reviravolta, vai dar um nó na cabeça de muita gente que perdeu alguns capítulos. É que ele vai então acusar a Mirtz para tirar o foco de Samantha pela morte de Sandro formalmente. Ele diz que vai até lá prestar o BO e também pela de Yolanda e vai falando então outros nomes. Claro que todos ali ficam de boca aberta porque disso ninguém esperava. Para quem não sabe, isso já foi então combinado entre ele e Samantha de caso, se por acaso as coisas apertassem, eles então entregar a Mirtz. Quando a Samantha se juntou então com a Mirtz, a ideia disso tudo foi então fazer com que conseguissem então juntar provas, porque assim poderiam então cobrir o nome de Samantha disso tudo. Daí então a Samantha ficou amiga dela juntamente com um advogado, juntamente por causa disso, porque eles queriam conseguir álibis então para limpar o nome de Samantha diante de tantas as coisas que a Mirtz já fez, como por exemplo o pai de Leonardo, não sei quem ele pensava que era, e sim o Júlio e não o Sandro, e daí então ir revelando então todas as coisas da Miss para tirar então o nome de Samantha da linha. Aí no final ele vê que as coisas vai sobrar para ele também, o advogado de Samantha, e fala que também quer acusar formalmente a Samantha. Daí ele fala que por ser cúmplice então da Mirtz e também pelo que aconteceu com o bebê da Ângela. Aí então o advogado vai se sair dessa bem boazinha, porque ele vai entregar 2 grandes nomes então ao policial. E dessa vez não é policial disfarçado não. O policial está lá bem limpinho na frente deles para então poder fazer então a prestação desse BO. Daí então todas as revelações saem igual água assim quando você liga, sabe? Escorre e ele conta tudo. Então esse advogado não foi tão desconfiança quanto Samantha e Mirtz confiavam. Quando Álvaro vê que o sujeito está muito mais encrencado do que ele pensava, ele então olha para o inspetor e fala: bem, acho que vocês precisam muito conversar, vocês têm muito que conversar, né? Então eu vou me retirar aqui. Aí o advogado de Álvaro então olha sorridente então para o outro senhorzinho e saem vendo então que não precisa afundar aquele coroinha em mais nada não, pois ele sozinho já tem muitos problemas. Enquanto a Ângela está então em coma, a Nancy junto com o Dário ligam então para o conselho lá do hospital, pois depois das fraudes que aconteceu lá, eles precisam então marcar uma reunião para poder ver como é que vai ficar o desempenho então do hospital. A reputação daquele hospital está em jogo. Daí naquela ligação, Nancy fica sabendo então que tudo só pode ser resolvido com a Ângela, mesmo sabendo então que a Ângela não está acordando. Quando ela desliga, ela informa tudo para Dário, que também fica preocupado com toda essa situação. Daí, Nancy então pergunta a Dário o que é que vão fazer. Dário então diz que então tem que torcer para que a Ângela acorde imediatamente, porque tudo está nas mãos delas agora. Mal sabe eles que quando a Ângela acordar, vai ficar sem memória. O inspetor de polícia então pergunta ao advogado o que ele mais sabe então sobre a Mirtz. Aí então ele mostra então a gravação secreta para o então inspetor de polícia. Lá então é a voz da Mirtz falando: Aníbal foi ele quem me ajudou a matar e morreu na cadeia. Yolanda foi quem escreveu a carta secreta para o Leonardo, morreu na cadeia. Úrsula, enterramos ela com um segredo e nada pode provar que matamos a Úrsula, o Sandro nem a Benjamin. Aí então o rapaz pergunta, o policial pergunta então ao advogado como foi que ele conseguiu aquelas provas. Aí então o advogado responde que ele não pode entregar seus meios, então, até porque ele é advogado, ele tem então que conseguir então seus rolos. Mas eu vou te contar, foi quando os dois fizeram tchan tchan tchan, aí então o advogado foi e guardou então um gravador lá e gravou e pegou então esse pedacinho então da história onde ela revela tudo para que se caso a casa caísse para cima dele também, ele pudesse então se limpar.
E nisso o advogado fala que a Miss não estava sozinha nessa. Tanto a Samantha quanto o Félix estavam envolvidos nisso tudo para destruir então a Ângela Gutierrez. Aí então ele continua então a fazer perguntas, o policial. Aí então nesse momento o advogado conta que a Samantha usou o Félix para roubar então o dinheiro da fundação para acusar então a Ângela. Então, o velhinho abre a boca então pro seu polícia e conta verdadeiramente tudo. Ele conta sobre os planos então de Samantha, sobre o roubo lá da fundação, repetindo, né? Conta sobre tudo que ela aprontou no hospital envolvendo a Ângela, envolvendo a Miss, a Salma também, que já morre nesse capítulo. E então, enfim, conta tudo, totalmente tudo. Aí o policial então fala que ele precisa então ir até o Ministério Público para prestar então depoimento de tudo isso. Então, o homem fala que vai fazer isso sim. Aí o policial então pergunta por que ele só revelou isso agora. Aí o advogado de Samantha então conta para ele que ele não quer estar envolvido em coisas assim desse tipo, né? Negócios sujos, e que agora foi um basta para ele quando a Samantha se envolveu então no sumiço do filho da Ângela. Ele disse que isso para ele foi a gota d'água. E então foi isso mesmo que aconteceu. Aí então seu polícia fala que ele tem que prestar um BO então, para quem não sabe o que é BO, é boletim de ocorrência, para que possam então incriminar de vez então a Samantha, a Miss, que já está presa, e o Félix, que está preso, mas também está no hospital ainda, prestando então todo o atendimento diante do que aconteceu com ele, da altura que ele caiu. Quando o policial sai, aí então o advogado pega o celular para ligar para alguém. Nisso a cena corta e vemos então a Samantha lá na sala de sua casa escutando aquelas vozes novamente. São várias pessoas falando ao mesmo tempo, o que enlouquece então a loira. Ela pede a todo tempo para que aquelas vozes se calem, e daí ela vai jogando tudo no chão e quebrando. É uma bagunça só naquela casa. E sem falar que são objetos valiosos então, que foi onde seu pai e sua mãe comprou. Daí então ela fica no verdadeiro fundo do poço. Até que então o telefone toca e ela então, mesmo com aquelas vozes em seu pé do ouvido, corre então para atender. Aí então ela, quando atende o telefone, ela fala: onde demônios você estava quando eu liguei para você e você não me atendeu? Aí então ele fala: senhora Samantha, por favor, me escute. Gente, o advogado traidor que vai contar tudo o que aconteceu. Conta então que a polícia então está indo prendê-la porque a Miss a delatou. Aí então a Samantha fala: eu não acredito, maldita Mirta. Aí então ele fala: olha, preste bem atenção em tudo. Fuja, porque agora estão indo até aí para lhe prender. Aí então a Samantha fica então sem chão e fala: eu não acredito, só o que me faltava, eu tenho que escapar, eu tenho que fugir. Aí sai então correndo, fugindo por cima daqueles vidros todos. Claro que o velhinho aqui mentiu, né? Quem delatou ela não foi a Mirtz, sim ele. Lá no hospital, Adela e Luz então querem mais informações de Leonardo e pergunta como é que está. Dessa vez o Leonardo veio então acompanhado então do médico. Aí diz então que a Ângela, ela não reage. E então o médico fala que já tentaram de tudo e a Ângela não está respondendo a nenhum tipo de medicação nem sedação. E ela vai continuar no coma ainda sem então um tempo para acordar, pois já tentaram de tudo para ela acordar, mas ela não acorda. O que faz então o desespero da galera que está lá esperando então por notícias boas da Ângela. O médico então declara para todos ali naquele momento, diante de todo o desespero de todos, que a Ângela realmente está em coma e que não há nenhuma esperança dela acordar pelo menos nas próximas horas. Aí então Álvaro fica muito, mas tão angustiado que acaba falando: isso tudo é culpa minha, eu que provoquei tudo isso. Se referindo então por causa de Samantha, né, que foi uma vingança contra ele. Aí então o Leonardo se aproxima e fala que é só um milagre para que a Ângela então melhore, e é melhor todo mundo orar. Fala ele no tom de ameaça para que a Ângela então escape. O Leonardo é um dos que aparece mais abalado diante de tudo isso, sabendo que todos estão, tanto sua mãe quanto Álvaro, seus amigos, todos estão mesmo muito abalados, até mesmo os médicos, porque querendo ou não, ela é uma colega de trabalho. A Samantha está num desespero só mesmo para poder fugir. Ela taca a mala em cima de sua cama, começa a jogar roupas e mais roupas para poder fugir, documentos e tudo. Até então que ela pega várias joias. E uma das joias então ela tem uma recordação de quando ela então pegou de alguém. Aí ela começa então a olhar para essas joias e fica bem pensativa. A Luz está no fundo vendo tudo então. Daí, ao tentar fugir então com a mala, todas as suas coisas caem no chão. Aí ela começa então a se xingar.
Nisso, a porta abre e a funcionária então entra e pergunta: o que faz? Para onde vai? Quer que eu te ajude? Quer que eu chame o doutor? Aí então a Samantha pega apenas então as joias e sai então chamando a funcionária de estúpida. Aí ela corre então descendo as escadas quando de repente a porta bate e diz que então é a polícia. Aí ela volta correndo para dentro de casa também, tentando fugir de alguma forma. A polícia chama enquanto Samantha procura um canto para se esconder. Aí então ele pede para que abra a porta ou então eles vão arrombar a porta. Leonardo está então na esperança então de que Angela acorde, mas ele então prefere então naquele segundo e poder ver então ela. Aí então ele leva então o neném até ela e fala: olha, estou aqui, meu amor, para o que você quiser, segurando então a neném. Aí fala: olha, eu vim te apresentar a minha filha, fala então o Leonardo, e quero que você a conheça. Olha como ela é linda. Aí então começa a conversar com a Angela para ver se então ela desperta. Aí então ele diz então que prefere que Deus a abençoe para que logo aconteça o milagre, para que possamos estar juntos e que você também possa conhecer a minha filha e juntos com seu filho a gente possa construir a nossa família. Por favor, Angela, não me deixe. Ele começa então a fazer uma prece e ao mesmo tempo olhando então para a Angela, pedindo então para que ela tenha forças de lutar e diz que necessita dela mais do que tudo agora, que ela é a luz de sua vida. E então nesse momento ele toca na mão então de Angela e faz carinho nela, pedindo então para que ela então se recupere. E diz então que a minha filha está viva graças a ti, porque você salvou a minha filha, fala então, e ela também necessita de ti, eu necessito de ti, e também o seu filho, nós precisamos de você, por favor, Angela, responde, acorda. E aí ele começa então a falar, a chorar, é uma mistura de conversa com choro, com oração, e pede muito a ela que ela se recupere, ela não pode morrer, e diz então que ela é a pessoa mais importante então de sua vida. Álvaro então pede para que a Angela acorde para que possam realizar o sonho de abrir a clínica que ela tanto quer lá na cidade dela. Diz que também eles têm o sonho de se casar, ele precisa se casar com ela, terem mais filhos e também, claro, poderem ajudar mais pessoas. E diz que a ama muito, do fundo do coração, ela é a pessoa que ele mais ama nessa vida e pede e implora então para que ela acorde. Aí então voltamos para a casa de Samantha, que chega então o policial com a ordem então de prisão de Samantha. Ela então começa a ler aquele papel, enquanto o policial ordena então para que os seus colegas de trabalho então procurem então a casa toda e encontrem então a loira. Na cama do hospital, a Angela não acorda. Aí a Adela começa a conversar com ela, dizendo que ela é forte, ela ainda é sua bebê, mesmo ela já estando grandinha, mas ela também tem seu neto para cuidar. E pede então para que a Angela não morra, que acorde para que fique bem com o filho dela, para que possa recomeçar a sua vida ao lado de Leonardo, poder abrir a clínica e começa a conversar com ela, até então que Álvaro aparece. Aí então ela fala, então ele quando entra fala: e a Angela? A Adela não responde. Aí então o Álvaro fala que pedindo então perdão a Adela sobre tudo o que está acontecendo. Ele não teve a intenção que as coisas chegassem até esse ponto. A Adela então olha para ele bem séria, vendo então que ele realmente está de coração partido e arrependido por todas as coisas ruins que aconteceu então com a Angela. O Félix Verme acorda então com vários gritos, então sentindo dores em todas as partes do seu corpo, até então que a enfermeira chega então para ver ele. Ele pergunta o que foi que aconteceu e pede então ajuda e diz que todo o seu corpo está queimando. O doutor então responsável por ele então chega. Aí então ele pede algo para passar aquela dor. Aí o médico diz então que pode aplicar então alguma coisa nele. Aí então ele pergunta por que está doendo e quer então arrancar aquelas coisas dele. O médico então diz que tiveram que operar então com urgência porque ele teve muitas rupturas então na perna, nas costas e também no pescoço. E que não pode então tirar aquelas coisas dele não. Ele então é bem bruto, então pedindo que dê então algo para que passe aquela dor. A enfermeira diz que já está fazendo isso. Aí o Félix pergunta então se vai morrer. Félix ciente então de tudo que está acontecendo, ele não consegue sentir a morte, ele não vai morrer pelo menos não agora. Ele pergunta então ao médico se ele vai um dia poder voltar diante daquelas dores. Ele começa então a gritar, informa para ele que ainda é muito cedo então para lhe dar então essa informação. Enquanto isso, a Samantha está então em algum lugar que ninguém sabe onde. A mulher evaporou então igual fumaça. Então, o inspetor de polícia está lá para ligar então para a Nancy para informar alguma coisa.
Só que eles estão andando pela casa e reparando então no tamanho da bagunça. Quando o policial retorna e diz que andaram então por toda a casa e não encontraram nada. Já é noite ainda, né? Daí então o policial liga então para Nancy para informar então que a Samantha sumiu. Aí diz que alguém deve então ter contado a ela o que foi que aconteceu e que ela então tome cuidado lá no hospital, porque a Samantha pode então querer fazer algum mal então para a Angela e pede então que a equipe toda médica fique de plantão. Longe de tudo aquilo, Leonardo não sabe que a Samantha sumiu e que está então em perigo a vida de Angela. Ele chega mais uma vez então para conversar com a Angela e pede para que ela acorde e diz que ele não pode permitir que ela se vá. Então ele começa então a implorar pela vida então de Angela para que ela então acorde e diz que necessita dela, que ela por favor acorde. Aí é nesse momento então que a Angela então dá seus primeiros sinais de vida e começa então a acordar. Aí o Leonardo começa a gritar: Angela, você me escuta? Angela, tudo bom? Aí então ela começa a olhar para ele e é nesse momento então que a ficha cai. Ela não se lembra dele e pergunta então a Leonardo quem é ele. Aí o Leonardo chorando fala: sou eu, Angela, o Leonardo. Aí então ela pergunta: mas cadê o meu esposo? Eu queria falar com o meu esposo, se referindo então ao Álvaro. Aí então ele pergunta então a Angela: você lembra do seu esposo? Qual o nome dele? Aí então sorrindo, ela então fala que é Álvaro. Leonardo fica pasmo e em choque. Samantha está lá no hospital e ela faz um juramento. Desse hospital você não sai viva, fala ela então a um porta-retrato que ela olha. Ela se refere então a Angela, que está muito mal de saúde. Dario então pede para que reúnam guardas, policiais, tudo para ficar então de plantão ali para que possam proteger então a Angela de Samantha, pois ela fugiu. Mal sabe ele então que aquele policial ali foi comprado por Samantha. Ele olha para um lado, para o olho disfarçadamente, até que então a Samantha ordena ali então um plano esse, e entrega então o dinheiro a ele. Plano esse então para acabar de vez com a vida de Angela. No hospital, Angela não se lembra de nada, até que Álvaro então entra para poder apresentar então a Angela, o filho do casal. Angela fica tão admirada em saber que eles têm um filho e fica muito feliz com isso. Claro que tanto a Adela quanto a enfermeira ficam muito preocupadas e tristes em ver Angela naquela situação. Álvaro, por alguns segundos, está vivendo o que ele mais queria na vida, tendo uma família com a Angela, só que isso não vai durar muito. Quando a Adela fica então com a filha a sós um pouquinho, ela mostra retratos então de seus amigos e também do Leonardo. Aí então a Adela pergunta então se ela se lembra dele. Aí então a Angela com um sorriso fala: sim, eu lembro dele. Aí a Adela pensa então que ela realmente lembra dele. Só que ela diz que não. No caso, não é entre aspas, né? Ela diz que não, o doutor que estava aqui quando eu despertei. Aí então a Adela vê que realmente a Angela não está conseguindo lembrar. Só que uma das piores coisas que vai acontecer nesse capítulo não é isso não. De repente, aquele cara lá que foi comprado pela Samantha entra, pede desculpa então e diz que precisa então transferir a paciente então para alguns exames, deixando então a Angela sozinha, coisa que a Nancy e o Leonardo pediu para não fazer, é deixar ali então ela sozinha. Aí então é nesse momento então que as coisas piores podem acontecer agora, porque isso tudo foi plano então da Samantha para que a Angela ficasse sozinha e assim pudesse então pegar ela à força. A Adela então deixa a filha sozinha. Quando ela fala para Nancy que deixou a filha sozinha porque o guarda pediu para poder então levar ela para fazer alguns exames, a Nancy se preocupa e vê que foi uma cilada. Aí corre então ela e até o Dario para verem. Quando chegam lá, então a Angela sumiu. Aí eles se preocupam porque a Samantha está solta. Aí então o Dario informa que isso não poderia ter acontecido, que era para então alguém ter ficado com a Angela sempre, sem nunca deixá-la sozinha, porque a Samantha é um perigo puro. Samantha está com Angela e diz que vai se vingar dela, e disseram que ela não lembra de nada. Aí então a Angela está chorando muito, sem nem entender nada. Aí então a Samantha nesse momento tira então a máscara e fala: olha, veja só, você acabou com minha vida e eu agora vou acabar com a sua. Então Samantha quer se vingar então da Angela. Isso tudo vai acontecer agora nos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei e vem com a gente acompanhar esse e muito mais. Esse vídeo continua, então fica aqui no canal, já começa a olhar outros vídeos também e não se
se esquece de se inscrever, de clicar no gostei para que vocês sejam sempre notificados de vídeos novos todos os dias aqui atualizados, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma mentira e que tudo de fato realmente vai ao ar. Então não se esquece, hein? Continua ligadinho aqui com a gente.